E aí, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu quero falar sobre uma situação que muitas pessoas passam no dia a dia. É algo, de certo modo, é comum de acontecer, né? Então é o seguinte, quando você recebe alguma ofensa, como você reage, né? Ou até mesmo como você reage perante as pessoas, você espera o retorno delas. Por exemplo, existe uma coisa, assim, uma coisa meio boba, mas é bastante interessante notar. Muitas pessoas, por exemplo, eu só falo com quem fala comigo, né? Mas eu já percebi uma coisa, muitas pessoas às vezes não falam conosco porque nós mesmos não falamos com ela. E outra coisa muito importante é a forma como falamos com as pessoas. Às vezes, às vezes a forma como você fala era melhor que você não falasse. É algo mais repelente do que propriamente você falando, né? Eu sei que parece uma coisa boba o que eu estou falando aqui, mas ela se reverbera em tantas outras áreas da nossa vida, para a aproximação ou para a repelência das pessoas no nosso entorno, né? Então, assim, muitas pessoas parecem que se veem sozinhas, parece que todo mundo está contra ela, ninguém fala com ela julga os outros mal, eu conheço pessoas assim. Você deve conhecer também pessoas que ninguém presta. Para essa pessoa ninguém presta. Todo mundo é falso, todo mundo é. Mas como você fala, como você reage às pessoas? Como é que você cumprimenta as pessoas, né? Como é que as pessoas elas se sentem na sua presença, né? Você tem que pensar nisso também, porque um, um detalhe importante que eu já falei em outro vídeo, né? De todos os seus problemas, a única coisa que ele tem em comum é você mesmo, né? Então, se você julga muitas pessoas desse jeito, como sendo isso, como sendo aquilo, que não sei o quê, então existe algo de errado em você. Então, se existe muita frequência nisso, existe uma energia em você que não está legal e você está colocando a culpa nos outros. Você pode estar fazendo isso. Não sei a tua situação, não sei o teu caso especificamente, mas se ocorrem muitos problemas contigo nesse sentido, então olha para dentro de ti mesmo e veja se o problema muitas vezes não está em você, né? E outra coisa muito importante, né? Não só no cumprimentar as pessoas, não estou falando aqui só de cumprimentar, não, estou falando aqui, por exemplo, às vezes você vai falar uma coisa importante para a pessoa, às vezes você vai falar uma coisa séria, mas a forma como você fala, você tem que ter muito cuidado, porque a nossa fala, a forma como a gente fala é muito, mas muito mais importante do que o que nós falamos. Podemos falar algo extremamente é, importante ou extremamente difícil de ser falado, mas a forma como a gente vai falar vai fazer toda a diferença, né? Você pode ser agressivo com a pessoa no seu falar, né? Ou você pode, eu conheço pessoas que vão falar uma coisa tão simples, cara, um detalhe tão simples, uma bobagem, só que elas acabam fazendo aquilo ficar um negócio pesado do caramba, bicho. Aquilo acaba se tornando um peso muito grande. O que deveria ser leve, o que deveria ser uma coisa tão simples, acaba se tornando uma coisa complicada que gera um problema. Na busca de solucionar um problema pequeno, acaba gerando um problema maior só pelo simples fato daquela pessoa abrir a boca e falar daquela situação. Então, é muito interessante. Eu até acho engraçado essa pessoa específica que eu conheço, que de uma coisa tão simples que ela quer resolver, ela acaba criando um problema ainda maior. Quando ela vai falar com a pessoa, que ela não consegue se expressar direito, ela fala de uma forma agressiva, de uma forma onde impõe ao outro, e o outro se sente acuado e revida e não aceita, se fecha, como se fosse um caranguejo. Né? Como se fosse uma tartaruga. Você quer conversar com a tartaruga, se você for de uma forma agressiva, se ela se sentir invadida, ela vai se esconder dentro do casco, né? Mesma coisa com as pessoas no nosso entorno, a gente tem que ter muito cuidado, principalmente da gente pensar que é outro ser humano que a gente está falando. Antes de ser um trabalhador, antes de ser um colega, antes de ser isso, antes de ser um empregado, antes de ser o seu chefe, primeiro pense nele como ser humano, numa criatura que merece respeito acima de tudo, independentemente da função social que ele representa, que ele assume.
né? Então, pensa nesse detalhe primeiramente. Trata o outro ser humano como outro ser humano primeiramente, antes de ser filho, antes de ser pai, antes de ser isso, ser aquilo. Então, você deve ter se identificado com o que eu falei aqui. Trata melhor as pessoas, que você vai ter o retorno das pessoas, eu tenho certeza, né? Se você tem dificuldade em relacionamentos, em se relacionar, trata as pessoas com benevolência, que você vai colher os frutos. Eu sou testemunha disso e já experienciei isso, já percebi isso na minha vida prática e tenho certeza que você vai experienciar também. E vejo muitas pessoas com essas experiências também. Até eu mesmo percebo isso em mim mesmo. Quando as pessoas me tratam bem, porra, dá vontade de conversar com aquela pessoa. Quando as pessoas têm uma forma de, até mesmo cumprimentando, até mesmo não sendo chato comigo, mas a forma como a pessoa fala às vezes me sinto um pouco sem vontade de interagir com aquela pessoa. Mas se a pessoa me trata bem, com um sorriso no rosto, a vontade que dá é de ir lá e trocar uma ideia. Galera, esse é o vídeo de hoje. Espero que tenha abrido a tua percepção um pouco mais com essas ideias aqui, com esse assunto. Deixe seu comentário aí, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo e nos vemos no próximo, galera. Valeu, um abraço, até mais.